Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos para mais uma meditação no dia de hoje e eu gostaria de continuar encorajando você a crer, encorajando você a confiar. É fácil a gente falar disso quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, mas é muito difícil a gente exercer a nossa fé e a nossa confiança quando os ventos são contrários, quando as situações são adversas. E eu gostaria de ler com você hoje, em Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 ao 19. Diz assim: Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu daria graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. O profeta Abacuque foi um profeta que fez várias perguntas para Deus por olhar a situação do povo, a situação que estava ali ao seu redor, e ele falava: Senhor, até quando? Até quando a gente vai ver injustiça? Até quando a gente vai ver o mal? O Senhor está bravo com a gente? Por que tudo isso está nos acontecendo? Meus irmãos, é óbvio que nós, se pudéssemos, só viveríamos de tempo de bonança. Se pudéssemos, nós só viveríamos do tempo de paz, do tempo da tranquilidade, do tempo da abastança. Lógico que nós preferiríamos esse tempo, no tempo em que a gente entra em sintonia com a família, num tempo de paz e não de guerra. Lógico que esse tempo seria para nós muito melhor. Seria um tempo que a gente prefere, né? Se a gente pudesse ter preferência, com certeza a gente ia preferir esses tempos. E aí o profeta, mesmo com todos os questionamentos do seu coração, que você vai ler no capítulo 1, no 2 e no 3, ele conclui, né, a sua escrita falando essa declaração tão conhecida. E aí ele começa a falar isso: olha, ainda que eu olhe as coisas externas, ainda que eu olhe as coisas palpáveis, ainda que eu esteja vendo que não há resultado na videira, na oliveira, nas parreiras, que o trigo não está produzindo, ainda que eu olhe e sinta falta de muita coisa. Eu sinto a falta de muita coisa. Eu vejo que não tem gado, não tem ovelha. E aí ele começa a colocar essa situação de coisas que faltam, coisas que são externas e que não estão presentes naquele momento de necessidade ou de aflição. É muito difícil mesmo a gente passar por dificuldade. O apóstolo Paulo vai falar isso em Filipenses, capítulo 4. Ele falou: olha, eu aprendi a viver, sabe, tendo muito, tendo pouco, estando abastecido, não estando abastecido. Ele falou: eu aprendi, né? Então, com certeza, essas épocas em que a nossa fé é provada porque faltam coisas para a gente, né? Você olha e fala: Senhor, tá faltando coisa aqui. Tá faltando paz, tá faltando amor no meu casamento, tá faltando compreensão, aquelas coisas que nós notamos que falta, né? Que nos fazem falta. E a gente constate isso, né? A gente olha e fala: isso realmente está faltando. Mas o profeta chega e fala: olha, mesmo assim, ainda que a situação externa ela pareça totalmente desfavorável a mim, ainda assim
eu darei graças ao Senhor. Queridos, que lição! Eu quero contar uma experiência que eu tive esses dias. Segunda-feira eu passei no oncologista, era minha consulta para saber, afinal de contas, o que eles fariam com o meu caso, porque desde que eu descobri eu ainda não tinha sido medicada, não tinha ainda recebido nenhum tratamento. E o último exame que eu fiz foi no dia 7 de julho. E a minha consulta ficou marcada para 9 de agosto. E nesse tempo, eles perderam o fio do fluxo do atendimento. Então, depois de eu fazer a biópsia, eu já deveria ter uma consulta marcada com o oncologista. E eu fiquei esperando, acessando o app deles, o portal, sem resposta, não tinha resposta do exame, não tinha consulta marcada. E eu esperei acho que umas 2 a 3 semanas, fiquei esperando. Acho que umas duas semanas. Na terceira semana, eu resolvi ligar. Falei, olha, eu fiz um exame e tal, não sei o que aconteceu, não fui chamada, não tenho o resultado da biópsia, né? E confesso que eu estava um pouco agitada por saber o resultado da biópsia do osso. E aí eu liguei e falou, olha, realmente, dona Ana, ficou uma ponta solta aqui e já era para a senhora ter passado no médico. E eu falei, então tá bom, marca a minha consulta. Aí marcaram ainda por uns 13 dias para frente. Marcaram essa consulta para o dia 9 de agosto, que foi essa segunda-feira agora. E eu fui na consulta, né? E eles me deram o resultado, né? Dizendo que realmente era um câncer de mama avançado, com propagação nos ossos, né? E aí o médico falou assim para mim, falou assim, olha, dona Ana, sabe que foi bom ter perdido a senhora? Porque se a senhora tivesse vindo uma semana atrás, eu não conseguiria incluir a senhora nesse programa que eu vou incluir. Eu falei, sério? Irmãos, e eu fiquei assim, muito agitada esses dias de espera. Eu chorei, né? Fiquei agitada porque eles não ligavam, não davam nenhuma resposta. E aí ele falou assim: olha, tem uma medicação nova, né? Uma medicação importada que vem da Europa. E ela, eu acho, como a senhora vai fazer um tratamento paliativo, eu acho que esse remédio vai fazer muito bem para a senhora. É um remédio de alto custo, a gente só atende um grupo muito pequeno de mulheres. Então, eu consegui discutir com a minha chefe e a senhora vai ser incluída nesse programa. Ah, eu falei, ai, que bom, né? Falei, bom, demorou pelo menos, eu vou receber um remédio de ponta, né? Um remédio que pode desacelerar o processo de disseminação do câncer. Aí saí da sala, eu tinha que falar com a enfermeira e eu fui pesquisar o preço do remédio. Uma caixinha custava entre 6 a 7 mil reais. Eu preciso tomar 3 caixas no mês. Então, daria entre 18 a 21 mil reais por mês. Queridos, a situação que eu estou vivendo não é uma situação favorável, né? E esse remédio chama Ribociclive. E eu vou tomar esse remédio. Aí, quando eu fui na sala da enfermeira, ela falou: puxa, que bom que você conseguiu. Apenas 20 mulheres tomam essa medicação. Queridos, primeiro, eu não teria como pagar. Segundo, eu nem sabia que existia esse tratamento alternativo com um remédio mais eficaz. Eu nem sabia. E quando eu parei para olhar, falei: puxa, vários dias eu fiquei, puxa Deus, por que que não vem? Fiquei chorando, sabe? Fiquei ansiosa. E sabe o que estava acontecendo, queridos irmãos? Apesar, sabe, como diz aqui, ainda que, né, a situação não seja favorável, ainda que eu estou vendo que as coisas estão faltando, né? Está me faltando saúde, Deus estava preparando o melhor para mim. Eu tenho um outro desafio que é conseguir me adaptar à medicação. Ela tem muitos riscos,
mas eu preciso tentar. E depois que eu parei ali, eu vi o amor, eu vi o cuidado, eu vi a bênção de Deus cuidando de mim de uma forma que ninguém poderia cuidar, me colocando em coisas que ninguém pode me colocar. E aí eu quis falar sobre isso hoje, porque muitas vezes nós só olhamos buracos, as faltas, aquilo que não chegou no dia que eu achava que tinha que chegar, aquela provisão que eu achava que já deveria ter acontecido. E eu quero dizer para você hoje, com certeza, Deus está preparando o melhor para você. Por isso que o profeta, ele chega lá e fala assim: olha, pode louvar. Ainda assim eu me alegrarei, ainda assim eu vou dar graças. Eu louvarei o Deus que me salva. Eu saí daquele hospital, irmãos assim, e irmãs assim, com o coração agradecido. Minha situação é favorável? Não. Um câncer avançado, uma dificuldade, mas Deus estava preparando aquilo que tem aqui na terra o melhor para mim. E eu fiquei assim, coisas que eu não poderia pagar, coisas que eu não teria condição. Bom, se eu vendo o carro, vendo a casa, em poucos meses eu não teria mais condição de continuar o tratamento. Então eu saí de lá assim, sabendo que tem um Deus, que apesar da gente olhar e falar, nossa, isso está acontecendo comigo, nossa, isso aqui, não esperava acontecer isso aqui na minha vida, nossa, está faltando isso, sabe, as coisas estão negativas, estão negativando, não estão dando certo. Ainda assim, você pode louvar e se alegrar. Quando Paulo falou isso, você olha, eu já aprendi a dar glória a Deus em tudo que é situação. Por quê? Porque a confiança dele aumentou num Deus que coordena tempos e horas, resultado de exame. Eu fiquei impressionada com a precisão do agir de Deus. Fiquei impressionada. E eu queria dizer para você hoje, mesmo que você ainda não viu, mesmo que você ainda não conseguiu perceber o agir de Deus nas ausências das coisas, na falta que algumas coisas estão fazendo para você e você só esteja olhando o negativo, as coisas que não estão dando certo, eu quero dizer para você que tem um Deus cuidando dos seus. Um Deus que está cuidando de detalhes que você não pode cuidar. E às vezes aquilo que parece que é uma inércia de Deus, que Deus não está nem aí, que Deus não está operando, eu quero te dizer, é extremamente ao contrário. É exatamente o contrário. Deus está cuidando de você. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê azeitona, e a videira não dê as suas uvas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Isso aqui é uma declaração de confiança. Será que a gente confia mesmo? Eu tenho me avaliado. Não é fácil você confiar quando tudo é contrário à sua vida. Mas eu quero te dizer que existe um Deus de detalhe. Um Deus que cuida da sua vida. Por isso, hoje você pode, sabe, se alegrar, ainda que você perca o emprego, ainda que pareça que a sua saúde não vai vingar, ainda que a gravidez esteja complicada, ainda que a situação em casa não esteja favorável, ainda que o seu filho não foi liberto, ainda que a sua filha está passando por situação difícil, eu quero dizer que você pode dar graças ao Senhor se você confia nele. Se você confia, se você adora, saiba que Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, porque Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe.